nosso curso de Inteligência Artificial. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre resolução de problemas através de busca. Então, a gente viu como formalizar, como representar um problema, que a gente tinha que ter o estado inicial, as ações, um teste de objetivo e, possivelmente, o custo de cada ação. Uma coisa que talvez não tenha ficado clara é a diferença entre estados, né, o espaço de estados onde a gente está procurando e os nós da árvore de busca. Qual que é a diferença? Um nó, ele tem um caminho que foi percorrido até chegar a ele. Então, ele veio de um nó pai através da execução de uma ação. Ele tem uma profundidade, ele tem um custo de chegar até ele. E ele tem um estado associado. A gente pode chegar no mesmo estado de várias maneiras diferentes. Por isso que a gente tem que diferenciar o que é um estado e o que é um nó na árvore de busca. Então, a gente viu que quando a gente está procurando uma solução para o problema, a gente quer achar uma sequência de ações que levam a um estado que satisfaz o teste de objetivo. E uma solução ótima é a solução de custo mínimo, é o que a gente normalmente está buscando. O que a gente vai ver de diferente? Na aula passada, a gente falou sobre busca cega, uma busca sem informação sobre o domínio. Agora, a gente vai falar da busca informada, onde a gente vai usar conhecimento específico sobre o problema que a gente quer resolver para evitar de expandir tantos nós. Então, a gente quer achar a solução ótima de uma maneira mais eficiente. E a abordagem geral que a gente vai ver é o que a gente chama de busca pela melhor escolha. Nessa busca, a gente vai ter uma função que dá um valor, uma avaliação para cada nó da árvore de busca, e a gente vai sempre expandir aquele que tiver a melhor avaliação, aquele mais desejável. E aí, dependendo dessa função de avaliação, como a gente usa essa função, a gente vai ter tipos de buscas com estratégias diferentes. Então, a ideia geral é que a gente vai ter para cada nó um valor associado a ele, que vai ser a avaliação daquele nó, e a ideia dessa função é que ela estima o custo de chegar a uma solução a partir daquele nó. E aí a gente vai sempre olhar para aqueles nós que tenham a melhor avaliação, qual que ainda não foi expandido, e prosseguir nessa ordem. Então, a ideia para implementar a busca pela melhor escolha é que a gente vai ordenar os nós na fronteira, que são aqueles nós onde a gente já chegou, mas que ainda não foram expandidos, de acordo com essa função F. Então, se a gente lembrar da busca cega, a gente tinha que, na busca em profundidade, a gente deixava os nós numa pilha, na busca em largura, a gente deixava os nós numa fila. E aqui a gente vai ter uma lista ordenada de acordo com o valor dessa função. A gente vai ver dois casos especiais, a busca gulosa e a busca à estrela. Um exemplo que tem no livro-texto que a gente adota é um mapa da Romênia, onde a gente quer, o nosso problema é sair de uma cidade aqui, Arad, e chegar em Bucareste, na capital da Romênia. A gente tem várias cidades e a gente tem, em cada aresta, a gente tem marcada a distância entre duas cidades. E aí, o que faz a busca gulosa? Ela vai atribuir um valor para cada nó e esse nó vai receber uma avaliação que a gente chama de heurística. A gente vai representar aqui por H de N. O que é heurística? É uma estimativa de quanto vai custar para chegar daquele nó N até um nó objetivo. Nesse caso, a gente pode pensar que a gente quer chegar em Bucareste e aí uma heurística possível é medir a distância em linha reta da cidade onde a gente está, da cidade a que o nó N se refere, até Bucareste. A distância em linha reta a gente pode medir num mapa, medir com o GPS, e a distância em linha reta sempre vai ser menor do que a distância percorrendo as estradas, porque a gente não tem sempre as estradas em linha reta.
Então, a busca gulosa pela melhor escolha, o que ela faz é expandir o nó que parece estar mais próximo do objetivo. Então, ele está com a melhor função de avaliação. A função F, a função H, nesse caso, que a gente está usando da heurística, dá o menor valor, parece o nó mais próximo do objetivo. Se a gente olhar aqui de novo o nosso mapa da Romênia, a gente tem aqui no canto os valores das distâncias em linha reta. Então, no nosso caso, a gente quer partir de Arad para Bucareste, as distâncias aqui são sempre em relação a Bucareste. Então, de Arad a Bucareste, eu tenho 366 quilômetros em linha reta. Isso não corresponde à distância que eu vou conseguir percorrer seguindo as estradas. A gente pode ver, por exemplo, aqui, Fágaras, a gente tem 178 quilômetros até Bucareste em linha reta, mas se a gente olhar aqui pela estrada, eu tenho que percorrer 211 quilômetros, porque às vezes tem que contornar um lago, tem que contornar uma montanha, então essa distância real vai ser maior. Mas a gente pode usar essa distância em linha reta, que é uma distância fácil da gente medir num mapa, como uma função heurística de avaliação de cada nó. E aí, se a gente for olhar, como é que a gente usa, então, a heurística na busca? A gente começa como antes, eu tenho um nó aqui que representa meu estado inicial, eu vou partir de Arad, e eu tenho aqui o valor da minha função H. Então, a minha função H diz que estima em 366 quilômetros o caminho que eu tenho que percorrer para chegar em Bucareste. Aí a gente vai expandir. De Arad eu tenho 3 saídas, 3 estradas no mapa, e eu posso chegar nessas 3 cidades. E aí eu tenho aqui a minha fronteira, os nós que não foram expandidos. E a gente tem o valor da estimativa aqui da função heurística para cada uma dessas cidades. Aí a gente pode ver que a gente tem aqui em Sibiu, a gente tem o menor valor, então a menor distância, então esse parece o nó mais promissor. Então esse que a gente vai expandir primeiro. Agora eu tenho a minha nova fronteira aqui, são os nós que estão em branco. A gente tem novamente o valor da heurística marcado, a distância em linha reta até Bucareste. A gente vai pegar o menor deles e vai expandir. E aí daqui a gente vai expandir, vai chegar em Bucareste. E se a gente olhar agora, de todos os nós que a gente tem, o que tem menor custo estimado para chegar em Bucareste é a própria cidade de Bucareste. Então, a gente achou um caminho que vem de Arad, passa por Sibiu, Fágaras e chega em Bucareste. O problema da busca gulosa é que ela está sempre considerando só o estado atual. Então, para cada nó onde a gente está, ela vai olhar para onde eu posso ir com um menor custo estimado. Mas pode ser que tenha um caminho melhor no total, que em alguns pontos a gente tenha que fazer uma opção um pouco pior, que parece pior, como se a gente tivesse que voltar um pouco pela estrada para pegar uma estrada mais rápida, por exemplo, mais curta. Então, o caso aqui é que a gente está minimizando, a gente está ordenando a nossa fronteira só por essa função H, a heurística. Então, a gente está só pensando na avaliação. Nesse caso, a distância em linha reta. E essa distância em linha reta não corresponde à distância real. Então, pode ser que 2 cidades estejam muito próximas em linha reta, mas tem uma cordilheira entre elas e a estrada realmente vai ter que dar a volta num pedaço muito grande. Então, ela pode levar a inícios falsos de caminho, a gente acha que deve ir por um lugar, e aí depois isso corresponde a um caminho muito longo. E a gente tem
olhando de novo no mapa, a gente tem alguns exemplos. Quando a gente está numa cidade, aqui Iasi para Fágaras, se a gente olhar só aquela distância em linha reta, vai sugerir de Iasi a gente partir para uma outra cidade e, na verdade, de lá não tem nenhum lugar, não tem estrada para nenhum lugar. Não adianta ela estar a melhor distância em linha reta, porque de lá ela é um beco sem saída. Então, eu vou ter que voltar e percorrer de novo aquele caminho. Então, a gente pode entrar aqui num laço infinito, indo e voltando, porque é onde vai ter o menor valor da heurística. Então, o que acontece? A busca gulosa é uma busca que não é completa, pode acontecer da gente ficar presa em laços, como eu acabei de falar. Ela não é completa e não é ótima. Se eu encontrar uma solução, não necessariamente é a melhor solução. E, além disso, ainda mantém todos os nós na memória. Então, não é algo que a gente queira, apesar de ser uma maneira muito fácil de implementar a busca. Então, surgiu a ideia da busca à estrela. Qual que é a diferença aqui? É que, em vez de pensar só na heurística, que é uma estimativa do custo que leva até chegar no estado objetivo, a gente vai levar em consideração também o custo de chegar até aquele nó N. Então, o G aqui é o custo de chegar a N, que é um custo que já não é mais uma estimativa, porque eu já expandi todos os nós até chegar em N. Então, daqui eu tenho uma noção do quanto custou até chegar aquele nó, e aí eu vou somar isso com a estimativa de quanto falta para chegar no objetivo. O que acontece? Quanto mais próximo eu estou do objetivo, mais próximo o valor de F vai estar do custo real de chegar até o objetivo. Então, vamos ver um exemplo de novo. Então, a gente tem de novo aqui, a gente tem a função F, que é dada pelo custo de chegar até aqui, e aqui eu tenho a minha heurística. Então, como eu estou no estado inicial, meu custo de chegar até aqui é 0. E a minha heurística me dá a estimativa, como da outra vez, de quanto falta para chegar em Bucareste. Só que dessa vez eu vou sempre levar essa soma em consideração. Então, quando eu faço a expansão para o próximo passo, eu vejo, aqui já teve um custo, porque aqui eu estou levando em consideração quanto eu percorri para chegar até Sibiu, e eu vou somar isso na minha heurística. A mesma coisa nos outros nós. Eu levo em consideração quanto eu percorri de estrada na realidade para chegar até aquele ponto. Então, a gente viu aqui, Sibiu tem o menor valor aqui da função f, então a gente ordena a nossa fronteira, vou expandir primeiro esse daqui. E aí a gente tem, novamente, os valores que a gente vai acrescentar à fronteira, lembrando que a gente compara os valores de todos os nós da fronteira e não só os últimos que foram encontrados. Então, agora, a gente está vendo, a gente tem um nó que tem o menor valor de f e que vai ser o próximo expandido. Quando a gente expandiu esse daqui, a gente vê que o nó com o menor valor de f é um que já tinha sido expandido antes, não um que foi expandido agora. Então, a gente volta, vai expandir esse daqui. E aí, a gente vê que daqui a gente chega em Bucareste. Mas uma coisa importante da busca à estrela é que a gente chegou em Bucareste, mas a gente não expandiu ainda esse nó. Então, a gente não testou se ele é um nó objetivo. Por quê? A gente tem que olhar todos os nós da fronteira e ver qual que tem o menor valor de f. Não é esse daqui de Bucareste. Esse daqui tem um valor menor. Essa cidade Pitești tem um valor menor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai expandir esse nó. Quando a gente expande esse nó, a gente encontra Bucareste de novo. Ou seja, pelo meu mapa, eu tenho mais de um caminho para chegar em Bucareste. Então, eu não posso parar no primeiro, porque eu tenho que ver. Agora sim, eu vou expandir aquele que for o menor. Como todos os outros nós da fronteira têm valor maior do que esse daqui, é impossível eu chegar em Bucareste com um valor menor, porque eu sempre agora vou somar o custo até o nó.
Então, esse daqui é o meu valor ótimo e eu achei o caminho mais curto até Bucareste, que é, se a gente olhar, é diferente do caminho que a busca gulosa encontrou. Que tipo de heurística que a gente pode usar? Uma heurística admissível é uma heurística que faz uma estimativa otimista. Ela nunca superestima o custo real de chegar no objetivo. Então, por exemplo, aqui no caso, na Romênia, a gente estava usando a distância em linha reta. A gente sabe que a distância entre dois pontos em linha reta, o comprimento dessa reta é o menor valor que a gente pode ter. Não tem outro jeito de chegar percorrendo menos quilômetros que não seja pela linha reta. Então, a gente sabe que isso daqui é uma heurística admissível. E se a gente tiver uma heurística admissível, a gente tem boas propriedades nesse algoritmo da busca à estrela. Então, essa busca ela é completa, então a gente sempre vai achar uma solução se ela existir. E, além disso, ela é ótima, no sentido de que, se a heurística for admissível, a gente vai achar o melhor caminho para o objetivo. O problema dela é que ela mantém todos os nós na memória. Mas o A estrela ele é ótimo no sentido de que não tem nenhum algoritmo que vai expandir um número de nós menor do que a estrela com a garantia de chegar na melhor solução. Então, é o melhor que dá para fazer. E aí vamos ver alguns exemplos, então, do que são heurísticas admissíveis. Então, aqui a gente tem um exemplo de um quebra-cabeçazinho, onde a gente pode deslocar as peças. Então, a gente tem uma casa em branco e a gente pode... os outros números só podem se mover para o espaço onde não tem nenhuma peça e o objetivo é colocar esses números em ordem. Então, a gente tem um estado inicial, um estado final. O movimento que a gente pode fazer nesse estado, a gente tem 4 movimentos possíveis. É mexer o 2, mexer o 4, mexer o 5 ou mexer o 3 para esse espaço. Que são os espaços que a gente vai chegar num estado sucessor desse, num nó da árvore que a gente consegue aqui com uma ação. O que acontece? A gente pode pensar em heurísticas e pensar numa heurística que eu conto quantas peças estão fora da posição. Bom, então eu olho para a minha figura e conto, o 7 está fora de posição, o 4 está fora de posição. E uma outra heurística possível é o que a gente chama de distância Manhattan total. A distância Manhattan é quando a gente vai olhando a distância em blocos, em quadras. Então, quantos espaços eu tenho que mover para chegar até a posição correta. Então, se a gente olhar de novo o nosso problema, a heurística 1 me diz quantas peças estão fora do lugar. O 2 e o 6 estão no lugar certo, as outras 6 peças estão fora do lugar. A heurística 2 vai somar as distâncias de Manhattan de cada peça, como eu faço para chegar no seu lugar. Então, por exemplo, o 1 ele tem que chegar nessa posição daqui. Então, o que é a distância de Manhattan? Eu vou caminhar 1, 2, 3, 4. Poderia ir por outro lado, mas o valor vai dar o mesmo. Então, esse é esse 4 aqui. O 2 já está no lugar, tenho 0. Se eu olhar agora o 3 ele está aqui embaixo e ele tem que ir para esse canto. Então, eu vou andar 1, 2, 3. Essa é a distância 3. E assim por diante. A gente calcula a distância de cada uma das 8 peças para a sua posição final e soma isso. E a gente pode usar isso como uma heurística. Nesse caso, a gente vê que a heurística 2 é sempre melhor do que a primeira. Por quê? Porque a gente chama nesse caso que a gente diz que essa heurística 2 ela domina a H1. Por quê? Porque a gente vai expandir menos nós usando a heurística dominante. Ela tem um valor sempre maior do que a H1. E como ela tem que ser menor que o custo real, ela está sempre mais próxima do custo real. Então, a gente vai chegando mais próximo da solução.
Se a gente olhar o quebra-cabeça, esse que eu acabei de mostrar de 8 números, se eu tiver com ele, se eu começar num estado inicial em que a minha solução tem 14 passos, eu tenho que fazer 14 movimentos, o que vai acontecer? Se a gente fizesse a busca cega, usando o melhor método que a gente viu de busca cega, que é a busca em profundidade iterativa, a gente ia ter que expandir aqui mais do que 3 milhões de nós. Na busca à estrela, usando a primeira heurística, em vez de 3 milhões, eu vou expandir 539 nós. E se eu usar a heurística 2, que domina a heurística 1, em vez de 539, eu vou expandir só 113 nós. Então, essa busca é muito mais eficiente do que a busca cega, a busca sem a informação. E se a gente aumenta essa profundidade, se eu estiver numa situação em que eu tenho que fazer 24 passos para chegar na solução, esses valores aumentam muito mais. Então, na busca cega, o melhor valor que a gente consegue é 54 bilhões de nós. Enquanto que, usando a primeira heurística, a gente tem 39 mil nós, e usando a segunda, a gente tem 1.641. Então, uma redução bastante drástica e que leva a uma maior eficiência. Quando a gente vai criar heurísticas, o que a gente faz, a gente resolve um problema que a gente chama de um problema relaxado, que é uma simplificação do problema original. E a ideia é que a gente, como a gente tem um problema mais simples, mais fácil de resolver, essa heurística ela vai ser admissível. É mais fácil ver isso com um exemplo. Então, por exemplo, a heurística H1, ela daria a solução para um problema em que as peças podem se deslocar para qualquer lugar. Em vez de ter que ir andando quadradinho por quadradinho, eu tiro uma peça e coloco na posição certa. Então, se eu tenho 6 peças fora do lugar, eu tenho que fazer 6 movimentos. A heurística H2, ela resolve o problema de colocar os números no lugar certo, supondo que eu posso passar por cima dos outros, então que eu não preciso me mover só para um espaço em branco. Nesse caso, quando eu quero mover um número de um canto para o outro, eu vou passando, eu vou ver apenas a distância entre as duas posições. E quando a gente vai criar heurísticas, então o que a gente faz é pensar em problemas relaxados. Nesse caso, a gente pode pensar em outros subproblemas. Então, por exemplo, considerar que 4 peças aqui, elas têm um valor equivalente, tanto faz a ordem que elas fiquem no final. Então, em vez de ordenar 8 peças, eu tenho que ordenar 4. Isso me dá um problema mais simples. E essas são maneiras, então, que a gente tem de criar heurísticas. E dessa forma, a gente consegue trabalhar com esse algoritmo à estrela, que é o mais eficiente quando a gente tem informação sobre domínio. Na próxima aula, a gente vai começar a falar de jogos, então de buscas onde a gente tem mais de um agente competindo para encontrar a solução. Então, até lá.